Oiê, bom dia! Que dia feliz, hein? Que a gente tá começando hoje com umas novidades boas aí no nosso país, né? Nas nossas esperanças renovadas. Então eu quero tocar esse sininho hoje para esse momento de novos momentos bons vindo pra gente. No geral, mas esse em especial de hoje com boas notícias sobre a nossa saúde como um todo. Atenção. Uau! Começando essa semana com essas notícias tão boas de novas esperanças aí em relação à vacina, as nossas esperanças renovadas, né? E aí eu tava pensando que ontem foi um dia tão marcante, assim, eu acho que a gente esperou tanto, né? A gente via um país, já começou a vacinação, o outro também, os vizinhos aqui começavam, a gente não começava nunca. E aí aquela coisa vai agoniando, agoniando, agoniando. E de repente a gente tem, então, ai, graças a Deus, enfim, né? Tomaram essa decisão logo, chegou o momento, etc. E isso faz com que a gente já olhe com esperança para os dias que virão agora, né? A gente tem essa, esse olhar que volta a brilhar de novo, assim, ai, gente, vai melhorar agora, vai. E isso é muito bom. E aí me lembrei uma vez acho que, sei lá, eu era criança, na verdade, quando eu escutei a primeira vez essa piada. E essa piada, ela ficou na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, olha que doido isso, né? Fiquei assim, vocês já sabem disso, né, gente? Tudo pra mim parece que são sinais, parece que são coisas que o universo tá te mandando, ou algum aprendizado, assim. Essa era uma piada eu já escutei essa piada em outras nacionalidades também, mas enfim, o povo falava assim, ah, fulano nadava, 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 e aí não sei se era nadava ou se percorria um determinado caminho, não sei o que, não sei o que lá, até que um dia ele chega e fala assim, cansei de percorrer esse caminho, a gente não vai chegar nunca, eu vou voltar. Só que era assim, tipo, era só virar a esquina, já tava ali. Então eu me lembro assim que era bem isso, assim, tipo, ai não, eu cansei, já tô aqui andando não sei quanto tempo, agora quer saber, vou voltar. Quer dizer, vai voltar todo aquele trajeto de novo, ou seja, se ele demorou uma semana para caminhar até ali, vai demorar mais uma semana para voltar. Mas se ele tivesse caminhado mais 3, 4 passos, estava ali na esquina aquilo que ele estava procurando. E aí ontem, de alguma forma, eu me lembrei disso, ó, pra você ver, que era uma piada de criança que eu lembro, assim. E aí é isso, assim, sabe? Tipo, percorrer todo esse caminho e de repente, quando tá chegando a história, você pega e volta pra trás e não consegue. Como é que me lembrou isso daí? Uma médica que eu vi falando numa matéria de que agora que saiu toda essa vacina, que a gente está com essa esperança e toda essa história, ainda vai esse processo ainda na frente. A gente ainda está no caminhar, né? E o cuidado ele precisa continuar tendo para a gente não ter que parar faltando só uma esquininha para poder chegar, entendeu? Então é muito interessante isso, porque dentro dessa felicidade, dessa esperança, dessa renovação, né, que a gente está tendo, não abandonar o sentimento de responsabilidade que precisa continuar para poder a gente chegar ao momento da vacina. Eu, por exemplo, na minha idade, eu tenho 47, eu só vou receber essa vacina muitos meses depois da maioria das pessoas que tem que receber. Depois ainda temos que lá, até chegar a galera de 20 anos, né? Então assim, tem todo um processo. E a gente precisa dar o exemplo para as outras pessoas. Tipo assim, agora que a gente está sabendo que existe algo que pode nos ajudar profundamente, vamos continuar calmos, protegendo álcool, máscara, distanciamento, respeito, etc. tal.
bem naquela sensação de não fazer igual essa piada, tipo, ai, não aguento mais, e aí acabar no hospital, e aí não dá nem chance de vacinar. Então a gente precisa continuar nessa esperança renovada, com responsabilidade com a gente. E aí também ontem me deu uma coisa tão boa, assim, tipo, falar, nossa, que sentimento doido, porque assim, é no mundo inteiro, sabe? De todos os continentes, todas as histórias, de repente, o mundo inteiro desejava a mesma coisa, né? Tipo, se fosse lá na Ásia, fosse até aqui no finalzinho da América do Sul, tava todo mundo desejando essa vacina. Todo mundo querendo isso, todo mundo querendo estar bem, poder conviver, abraçar, etc e tal. Então é muito interessante quando a gente vê essa possibilidade se realizando, e que a gente passou por tantas coisas que a gente passou, e a gente de repente está junto aqui agora celebrando isso. Então esse sentimento de união, para mim, ele foi um sentimento que mostra uma força, sabe? Ele mostra uma força possível, ele mostra uma força que é muito melhor, mais positiva para a humanidade do que uma força de estar sempre sendo do contra, um contra o outro, uma nação contra a outra, um pensamento X contra o outro, uma classe social contra a outra, sabe essas coisas? E de repente você tem uma coisa que unificou todo mundo, e é todo mundo mesmo, não é só a gente falar, e de repente todo mundo festejando e celebrando da mesma história. Mas ao mesmo tempo, para mim também foi uma celebração individual. Por que é uma celebração individual? Porque apesar de quando a gente está nessa super busca de todos, né? Porque quando a gente protege a gente está protegendo o outro, e assim a história fica maior. Mas ao mesmo tempo a decisão principal ela precisa começar na gente, né? Nós precisamos tomar. Não, então eu me cuido, espero que você se cuide, e aí quando a gente vê, a gente está se cuidando, e ao se cuidar a gente tem uma força maior, e a gente viu isso acontecer em vários lugares, vários países e várias situações muito importantes. Então vamos aos aprendizados que porque eu estava pensando, para ver se faz sentido para você. Número 1 é para a gente não nadar e morrer na praia. Ou a gente andar, caminhar aquele caminho todo, e quando tá ali na esquina para virar a história, a gente perde porque a gente relaxou. Então, ou a gente desistiu. Então, para que isso não aconteça, para que a gente continue com a mente tranquila, com a história indo bonitinha, que a gente vai chegar lá. Todo mundo acontecendo dessa forma, que é a coisa mais fofa. Depois é a gente entender que o que aconteceu foi no mundo inteiro. Então essa energia do mundo desejando a mesma coisa, ela traz um sentimento de união que não distingue mais a gente de país, de classes sociais, de culturas, de nada. A gente, de repente, todo mundo estava querendo a mesma coisa, e isso só vai ser legal se for para todo mundo, porque senão vai continuar aí a história. Então isso eu achei muito bonito, isso, assim, tipo, da gente olhar e falar, tem que ser para todo mundo, literalmente. E a outra que eu aprendi muito, assim, que eu estou compartilhando com vocês meus pensamentos de aprendizado, é que a decisão individual conta muito. Ou seja, você assumindo a sua responsabilidade quanto eu preciso cuidar, eu preciso proteger, eu preciso ser mais forte do que o meu não aguento mais. Eu preciso ser mais resistente, mais poderoso, mais perseverante do que eu não aguento mais, para que a gente possa ser uma luzinha desse todo que está brilhando, que vai brilhar, e que depois no futuro a gente vai contar como foi essa experiência. Mas para que a gente tenha essa oportunidade de contar como foi essa experiência, a gente não pode abandonar o barco agora, assim, tipo, no último minuto. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês depois de tanto tempo, e vocês aí celebrando também o início da vacinação no Brasil. A gente aqui numa esperança danada de que isso possa acontecer o mais rápido possível. O Brasil ele tem uma capacidade de vacinação por experiência de anos muito forte, então a gente tem a chance de que ocorra até mais rápido do que outros países que não têm esse desenvolvimento logístico, né, de vacinação que o Brasil tem. Então sigamos
vivos, saudáveis, felizes, esperançosos e responsáveis. E responsáveis, na verdade. E responsáveis por a nossa atitude individual sendo causa para uma atitude global. Ou seja, a gente começa no nosso mundinho fazendo a nossa história e isso é que vai reverberar no todo. Não relaxa, não sai relaxa. Gosto da vacina, festa, porque pode ser que você caminhe e não chegue naquela esquina. Então vamos juntos para a gente virar a esquina e aí sim fazer a festa, abraçar, e vocês se preparem, meu filho, que eu vou fazer até fila de abraço, vou ficar uma semana abraçando todo mundo. Amo vocês, é muito bom a gente começar a semana sempre com notícias boas, não é não? Um beijo, bom dia!